Olá, acompanhantes do canal História Natural. Hoje nós vamos falar sobre fósseis, mito e folclore. Então, antes de mais nada, já se inscrevam e curtam o vídeo e bora lá! O objetivo principal desse vídeo é demonstrar que há correlações entre fenômenos naturais e diversos contos populares. O que eu quero dizer com isso é que mitos, folclore e os fósseis, há uma relação entre eles. Precisamos definir também os conceitos que utilizaremos nesse vídeo. Utilizaremos dois: mito e folclore. Mito pode ser considerado uma forma de narrativa. Não é necessariamente uma mentira. Mito é uma forma de linguagem, um relato que apresenta uma visão sobre o mundo. É uma forma de ver o mundo. É por meio dessa forma de narrativa que o pensamento pode se expressar simbolicamente. Mito é uma narrativa, uma reflexão alegórica sobre a existência e carrega uma mensagem implícita capaz de revelar o pensamento de uma sociedade. Mito, por exemplo, na Grécia Antiga, ao lado de logos, é um modo de narrar, um modo de narrativa que não é necessariamente mentira. Ela pode ser uma narrativa alegórica, pode ser uma narrativa contendo elementos verdadeiros, elementos ficcionais e etc. E assim por diante. Folclore é um campo de estudo da cultura da cultura popular. O folclore se expressa na cultura material e imaterial de um povo. Valoriza o saber popular, expressões culturais e conhecimentos populares. Uma outra coisa que precisamos conhecer é a geomitologia. É um campo de estudos, né? É um campo de estudo relacionado com a paleontologia, com a geologia e com a história. Estuda a relação entre os fósseis e os mitos em diversos períodos da história humana. Então, geomitologia pode ser definido como um estudo de possíveis referências a eventos geológicos da mitologia. Dorothy Vitaliano, geóloga da Universidade Indiana, foi quem cunhou esse termo em 1968. Essa mulher aí, nesse livro, ela cunha esse termo, né? E ela define esse termo como o estudo das origens geológicas reais dos fenômenos naturais que foram explicados por muito tempo em termos de mito e folclore. Então, o que a geomitologia faz? Ela indica todos os casos em que a origem dos mitos e lendas pode conter referências a fenômenos e aspectos geológicos, em um sentido amplo, incluindo os aspectos astronômicos, como cometas, eclipses, impactos de meteoros. Uma outra pessoa que estuda geomitologia, que é um dos nomes, uma das referências mais importantes na atualidade sobre o tema, é Adrienne Mayer. Ela escreveu esse livro aí chamado The First Fossil Hunters, ou seja, os primeiros caçadores de fósseis, a paleontologia na Grécia e no período romano. Ela defende a tese de que as tradições orais sobre a natureza são frequentemente expressas na linguagem mitológica e podem conter conhecimento natural genuíno e perceptivo com base na observação cuidadosa de evidências físicas. A geomitologia ela vai fornecer valiosas informações sobre terremotos, sobre tsunamis, inundações, eventos de impacto descobertos de fósseis e outros eventos que de outra forma são cientificamente desconhecidos ou difíceis de rastrear, porque você não tem uma área da ciência que é específica para estudar a relação dos fósseis com os mitos e o folclore, a não ser a geomitologia. Então a geomitologia é um campo interdisciplinar da pesquisa científica e histórica. Um exemplo de geomitologia
a lenda da nativa americana de um urso gigante perseguindo um casal que foi salvo quando a terra subiu sobre seus pés. As garras do urso teriam deixado marcas nas laterais da elevação, conhecida hoje como Devil's Tower, em Wyoming, nos Estados Unidos. Então essa imagem aí tem as laterais dessa montanha, tem aquelas marcas ali, e os nativos acreditavam que isso ali tinha sido feito por um urso. Então aí surge essa lenda nativa norte-americana. Fósseis e crenças populares. O papel nas diversas sociedades tem se revelado principalmente nos textos de Bassett e outros autores, onde a relação de fósseis com as populações pré-históricas e mitologia da antiguidade e as crendices religiosas tiveram uma abordagem destacada, especialmente na medicina. Há muitos casos da medicina popular que utiliza fósseis. O mais antigo exemplo de fósseis no folclore e nas crenças populares datam de cerca de 100 mil anos atrás, que é caracterizada pela produção de peças finamente talhadas, como essas peças que aparecem no canto esquerdo da tela. Os nativos, há 100 mil anos, da África e da Europa já faziam colares, às vezes usando fósseis de conchas, né? Faziam raspadores, no caso ali um raspador, eles encontraram um raspador produzido com uma carapaça do equinoide cretáceo. Um outro exemplo, os habitantes da caverna de Grimaldi, lá na França, eles praticamente se vestiam com conchas em certas ocasiões. Em um único sítio, os arqueólogos encontraram cerca de 8 mil peças, conchas pequenas, né, as quais aparentemente tinham sido utilizadas para a fabricação de colares, braceletes, capuzes e perfuradas enfileiradas junto com outras peças como vértebras, salmão e caninos de veados machos. Então eles furavam e faziam colares, faziam vários objetos com essas peças. Em alguns textos históricos, como de Heródoto, Estrabão, Plínio, Pausanias, ocorrem citações sobre a ocorrência de fósseis marinhos, grandes restos ósseos, e geralmente esses restos são atribuídos a seres mitológicos, né, porque era a única explicação que eles encontravam para explicar esses achados. Nessa imagem nós temos um fêmur humano e um fêmur fóssil de Palaeoglosodon antigos comparados. Se um ser humano na antiguidade encontrasse um fóssil como esse e comparasse com o osso de um ser humano, ele poderia logo imaginar um gigante. Então, é uma das explicações que eles tinham. Então, um mito é uma narrativa, eles criavam um mito, uma narrativa para explicar isso ali. Há casos, por exemplo, em que na antiguidade se fazia tatuagens representando grifos. Um exemplo são essas duas imagens. A primeira de um animal desconhecido e a segunda de um grifo, que foi encontrada na múmia de um nômade Sakacita, que é um povo nômade ali da região da Pérsia, do Irã, né? Nesse túmulo do século V antes da Era Comum, encontrado em Paziquir, nas encostas da montanha Altai. Então tinha a imagem de um grifo. Se nós olharmos a comparação, né, nessa mesma região ali da Mongólia, oeste da China, onde passeavam esses povos nômades, foi encontrado, por exemplo, um esqueleto de Protoceratops no deserto de Gola,
de Gobi na Mongólia, escavado por Roy Chapman. Se você observar o crânio do mesmo fóssil embutido no solo, na imagem à esquerda abaixo, se assemelha ao crânio de um grifo. Então, ali tem uma concepção artística na imagem da direita, que é uma reconstrução do esqueleto fóssil do Protoceratops no topo, com um grifo. Então, você pode fazer a comparação entre o fóssil e as representações do grifo na antiguidade, e você consegue inferir que há uma relação entre o fóssil do Protoceratops e o grifo. Então, os grifos, né? Aqui tem uma imagem no mosaico romano. Então, o mito do grifo era um mito muito popular na antiguidade romana e grega. Enquanto os gregos associavam os fósseis de vertebrados a heróis e personagens mitológicos, por milhares de anos, por exemplo, os chineses consideravam como os restos de dragões, sendo regularmente coletados e reunidos para serem empregados como remédios. Utilizava-se fóssil como medicina tradicional. Como os dragões eram considerados guardiões do imperador, os homens mais abastados utilizavam os ossos, convencidos de que assim teriam a ajuda do dragão. Um outro exemplo inspirado em que o dragão é pensado, inspirado em um fóssil, é um caso na Alemanha. A interpretação relacionada à figura do dragão também ocorreu na Europa, podendo ainda ser observada através das inúmeras esculturas resistentes em construções do século XVI ao século XVIII. Nesse caso, essa imagem que aparece aí é uma estátua de um dragão em Klagenfurt, na Áustria, esculpida por Ulrich Vogelsang em 1590. A cabeça dessa escultura, ela foi modelada e inspirada no crânio de um rinoceronte lanoso da Idade do Gelo, descoberta em cerca de 1335. O crânio desse hipopótamo, aliás, desse rinoceronte, está em Klagenfurt, na Áustria. Em vez de ossos, pegadas também poderiam ser associadas aos dragões. Foi sugerido que a observação de pegadas triássicas de répteis na Alemanha poderia ter sido o ponto de partida para a origem da lenda de Siegfried e o dragão, o qual ficou imortalizada através da ópera Canção dos Nibelungos, de Richard Wagner. Um outro exemplo interessante ocorre no sul de Lisboa, na extremidade ocidental da Serra da Rábida e próximo à cidade de Sesimbra, na costa de Lisboa. Lá tem umas falésias que compõem o Cabo Espichel, junto às quais encontra-se uma pequena capela. A Capela Ermida de Nossa Senhora da Memória, construída no século XV, e o Santuário de Nossa Senhora do Cabo ou de Santa Maria de Mua, ou da Mula. Então, ali tem umas marcas na foto, na imagem, tem umas marcas. Qual seria a explicação? A explicação ali que deram é que essas pegadas era da mula de Nossa Senhora, que veio com o menino Jesus ali e subiu ali com a mula. A Pedra da Mula em Portugal, então aí essa imagem é onde acredita-se que a Nossa Senhora tinha chegado, ali construiu-se uma igreja, tem uma imagem menor no canto direito, uma primeira capela, né? Ali eles construíram um santuário, né? Foi resultado dessa lenda. A Pedra da Mula também, no rastro dessa interpretação, há imagens e murais
de azulejos do século XVIII, e a veneração de Nossa Senhora da Mur, com romaria anual ao santuário. Mas o que são essas marcas nessas falésias? Elas na verdade são pegadas de Saurópolis. E a lenda, o folclore atribuiu essas pegadas a Maria com a mula e o menino Jesus. Um outro folclore interessante refere-se aos chifres de Amon. Muitos fósseis invertebrados também tiveram um papel importante nas tradições folclóricas de diversas culturas, que lhes atribuíram poderes tanto mágicos como medicinais, entre os quais mais se destacam estão os amonitas cefalópodes extintos dotados de uma concha, usualmente plano-espiralada, que habitaram os mares jurássicos e cretáceos. Estão presentes em rochas dessas idades por todos os continentes. No folclore popular, são consequentemente interpretados como serpentes petrificadas, e vários são os mitos que envolvem esses amonitas, esses fósseis. As conchas dos amonitas são familiares ao homem desde provavelmente a Grécia Antiga. Aos gregos sua forma lembrava os chifres ou cornos enrolados do carneiro, animal tratado como um símbolo sagrado e particularmente associado ao deus Júpiter Amon. Daí vem o nome amonita. Na China, os cefalópodes, esses amonitas enrolados, também eram comparados aos chifres e então denominados jiaoxi, ou chifres de pedra. Na Inglaterra, eram associados à forma das serpentes e por isso mesmo eram conhecidos como serpentes de pedra, snake stones. Na Índia, desde o século V, os amonitas jurássicos são reverenciados como a incorporação do deus Vishnu, sendo ainda hoje comercializados através do país como fetiche religioso, e acredita-se que um cálice de água em que esses fósseis tenham sido colocados seja suficiente para curar os pecados, assegurar o bem-estar religioso daqueles que bebessem. Mas, explicando o que são amonitas. É um grupo extinto de moluscos cefalópodes surgido no período Devônico que desapareceu na extinção KT, que é a extinção que ocorreu no período Cretáceo, que também deu fim aos dinossauros. As serpentes de pedra. Esse é talvez o mais interessante dos contos e mitos que surgem relacionados a fósseis. A mais famosa lenda envolvendo os amonitas encontra-se no leste da Inglaterra, relacionada a uma santa cristã, a Santa Hilda, fundadora e abadesa da abadia de Whitby, uma pequena cidade litorânea situada a 70 km de Yorkshire. A santa fundou a abadia em 658 da Era Comum, a qual foi construída no alto das falésias, situado próximo à cidade. Na base da falésia, junto à abadia, encontram-se os depósitos argilosos da formação Whitby, onde ocorrem restos de amonitas. Então, essa igreja ela foi construída numa região que tem muitos desses fósseis de amonitas, de belemitas, de bivalvos, crinóides, crustáceos vegetais, inclusive répteis marinhos. Então, a lenda conta a lenda que a abadesa, querendo limpar o terreno para a construção de um novo convento, transformou as serpentes em pedra. Após uma série de orações, as serpentes se enrolaram, petrificaram e caíram da borda da falésia, depois de terem suas cabeças cortadas com um chicote. Nessa região, nessa cidade, algumas pessoas vendem esses amonitas e esculpem uma cabeça de serpente nesse fóssil, como é o caso da imagem do meio, né?
que é um típico snake stone, uma amonita com a cabeça de serpente esculpida. E na imagem da direita você tem o memorial da Santa Hilda em Whitby. Você pode notar que os amonitas estão enrolados como serpentes ao pé dessa santa. Muitas outras culturas também acreditavam que os amonitas seriam serpentes petrificadas e, por associação e sua forma, utilizavam como remédios ou amuletos contra picadas de cobra, picadas de serpente. Por exemplo, os antigos gregos utilizavam os amonitas para a cura da cegueira, da impotência e da esterilidade. Um outro exemplo de uso de fósseis invertebrados na medicina popular é o caso do Gryphea acuata, que essa imagem do lado representa. Né? Uma das mais curiosas associações entre forma e aplicação medicinal com os fósseis de invertebrados foi a utilização desse ostreídeo, que seria, no caso, uma forma de ostra, uma forma de fóssil de ostra, muito comum em rochas do Jurássico Inferior da Inglaterra e também conhecida como a unha do diabo. Na Escócia, do século XVII ao século XVIII, por associação à sua forma acentuadamente encurvada, esses fósseis eram utilizados no tratamento de dores de juntas, ou seja, da artrose. Um outro caso também de fósseis e a cultura popular é um caso das andorinhas de pedra na China. Esses branquioides esperiferídeos sempre chamaram atenção pela curiosidade da sua forma alada, particularmente entre os chineses do século IV, que eu chamava de andorinha de pedra, porque eles acreditavam que elas voavam perdidas durante as tempestades. Desde cerca de do ano 660, que esses fósseis constavam de numerosos textos farmacêuticos chineses, ou seja, na medicina chinesa, e o reconhecimento do seu valor e beleza era tão grande que chegavam a ser recolhidos como tributo imperial. Esses fósseis com esses formatos. Sua principal utilização medicinal era o tratamento de problemas dentários e outras indisposições hoje conhecidas como os decorrentes da falta de cálcio no organismo, fruto da tradicional dieta chinesa. Um outro caso de uso de fósseis se dá entre os indígenas norte-americanos, a tribo Pavant. Na América do Norte, do outro lado do mundo, outro fóssil de invertebrado também teve seu destaque mítico, dos índios Pavant. O que acontece? Eles pegavam os trilóbitos e faziam deles colares. Eles acreditavam que poderiam se proteger de outras tribos. Então, o que podemos concluir disso? Que da sua utilização como ornamentos, os objetos místicos da identidade com os heróis gigantes da antiguidade, ao reconhecimento da existência de dragões, de amuletos contra a serpente peçonhenta, a um número considerável de aplicações medicinais, de uma forma ou de outra, os fósseis sempre foram reconhecidos como como objetos de valor no curso da humanidade. Minha consideração principal sobre a relação da história com a paleontologia, os mitos e folclore é o seguinte: o diálogo da história com as ciências naturais é possível. A geomitologia pode contribuir muito com a pesquisa histórica ao aproximar fósseis da cultura material em material, conforme os exemplos diversos desse vídeo. Então, nesse vídeo a gente mostra que é possível fazer história
É possível pensar a história a partir de um diálogo com a biologia, um diálogo com a paleontologia, com a geologia e com diversas outras ciências naturais. O diálogo interdisciplinar entre história, geometologia, paleontologia e antropologia é um campo muito rico e ainda pouco explorado. O diálogo interdisciplinar, nesse sentido, poderá contribuir para aproximar áreas do conhecimento que aparentam ser distantes e conscientizar que o homem não é apenas um animal social, é também um ser natural, que compartilha com outros seres vivos do mesmo planeta, que deste precisa também cuidar e preservar como a sua própria casa. Então, nesse sentido, nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, repensar como vamos ensinar as gerações futuras a questão do aquecimento global e assim por diante. São muitos problemas que precisamos enfrentar pela frente, muita coisa que precisa ser resolvida, muita coisa que precisa ser discutida. É isso aí, espero que gostem do vídeo, curtam, se inscrevam e até o próximo vídeo. Obrigado!